Muito boa noite pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, vamos aguardar que o Instagram está avisando as pessoas. Muito boa noite. Boa noite, sejam muito bem-vindos, boa noite. Vamos aguardar que o Insta avisará as pessoas. Boa noite. Muito boa noite. Pessoal, vamos aguardar. A Luciana, a Lu está entrando. Hoje nós faremos uma live para falarmos sobre liderança. Então é um prazer ter vocês aqui. Vai ser um bate-papo bem legal, bem informal, mas bastante produtivo. Então sejam muito bem-vindos. Enquanto nós aguardamos o Instagram avisar a todos, eu vou chamando a Lu aqui. Vamos aguardar um pouco. E aí, Lu? Olá, meu amigo. Tudo Como bem? você está? Tudo Tudo bem. ótimo. Que E eu, felicidade te ver ainda que assim, né? eu também, muito feliz de estarmos aqui. E seus meninos estão bem? Todo mundo bem. Meu universo masculino, todo bem. O meu feminino aqui também, tá tudo em ordem. Ah, que bom. Fico feliz. Então, tá bom. Lu, primeiro, muito obrigado pela gentileza de aceitar o convite. Eu sei que sua vida também não é fácil, né? Super loucura, mas é bom nós pararmos também um pouquinho e falarmos um pouco sobre liderança, sobre os temas que, enfim, que nos leva no dia a dia, né? E sermos luz um pouco para as pessoas através desse Sim, trabalho. Então, muito obrigado, super feliz de você estar aqui e é isso. Então, até antes da gente imagina. começar, depois você puder se apresentar para as pessoas que não te conhecem e eu me apresento depois. Tá bem. Então, primeiro eu queria te agradecer o convite. Fico muito feliz de compartilhar esse tempinho com você. A gente já está um ano e pouco sem se encontrar Verdade, pessoalmente, né? E verdade, isso faz muita falta, né? Mas fico verdade. feliz da gente compartilhar esse tempinho e fico muito honrada pelo teu convite, né? Porque assim, Imagina. bastante feliz mesmo de poder estar aqui e contribuir um pouquinho para esse teu projeto, que eu acho muito bacana. Estou curtindo bastante essa tua nova fase, né? E é muito legal te assistir. Então vamos lá, Valeu. vamos me apresentar, né, para a turma que não me conhece. Então, meu nome é Luciana, eu daqui a menos de uma semana faço 48 anos, moro em Blumenau, Santa Catarina, trabalho numa indústria de papel, como você introduziu, né? É uma indústria de papéis sanitários que tem 36 anos de vida e que mais recentemente entrou para um mercado que cada um das pessoas que estão nos assistindo aqui podem ter contato mais direto com o nosso produto. Eu sou casada, tenho um filho de 17 anos, estou numa fase de definição aí com ele de uma nova escolha de vida, né? Na fase que ele está saindo do terceirão. Que E esse nosso legal. assunto é bastante pertinente porque eu tenho conversado muito com o João Gabriel também nessa fase dele de escolha, do que é importante nessa fase. E é uma fase muito diferente para mim, porque eu escolhi, né, a minha formação, a minha escolha de faculdade há muitos anos atrás, né? E isso também, esse peso desse assunto que a gente vai conversar, também faz parte não só da minha vida corporativa, mas está fazendo parte da minha vida pessoal aí na construção dessa nova fase do meu filho. Que legal. Muito bom, Lu. Eu também, esse seu filho, né?
é uma fase, cada momento é precioso, né, na vida de uma mãe, de um pai, e eu não tenho dúvida que deve ser muito precioso esse também, né, das escolhas, das responsabilidades, mas eu tenho certeza que a conversa de hoje também vai ser legal para ele, né, eu acho que pode também para ele ter essa visão do que a gente vai falar aqui dos men pans e Gans, né, da vida É, de gestão. Bom, para me é. apresentar também, Lu, tem bastante gente que eu também não conheço aqui na live. Eu e a Lu nos conhecemos no nosso programa de formação no Business Program do IESE, né, que é uma escola fundada por São José Maria Escrivá, uma escola espanhola, que nós fizemos um curso que mudou, pelo menos a minha vida, acho que a sua também, né? Foi A nossa. sensacional a nossa e terminamos lá em Barcelona o curso, então foi incrível e ganhamos muito mais conhecimento amigos, né? E a Lu é fruto dessa bênção que foi o Easy. E eu tenho 35 anos, atualmente exerço a função de diretor financeiro para a América Latina de uma empresa alemã que fabrica produtos químicos para construção. O nome da empresa é EMC Bauchemie, né? É uma empresa familiar no mundo todo e a gente está com um desafio para crescer na América Latina. Comecei esse trabalho aqui do Insta, né, Lu, que nós temos acompanhado nesse ano, que foi algumas mudanças que eu realmente consegui colocar em prática, tem muita coisa para mudar, mas é o começo dela, que é a gente trazer um pouquinho de conhecimento, de pessoas abençoadas, como a Lu, para falarem aqui nesse momento. Então é isso. Lu, nosso tema hoje, então, é liderança, né? Além da hierarquia. Então, diante disso, né, para a gente começar a falar desse tema, se você puder introduzir para nós um pouco a sua função na IPEL e o que te levou? Eu acho que a gente pode começar já indo nesse ponto a exercer, a entender que você tinha vocação para liderança, que você, esse chamado, digamos, porque nem todas as pessoas têm, né? O João Gabriel, por exemplo, que vai começar a estudar, pode ser que ele queira uma área mais técnica, que também faz muito sentido. A gente precisa de pessoas técnicas. Tem outras pessoas também que já nascem falando, eu quero realmente liderar, mas é óbvio que isso também, eu costumo dizer que 50% vem da gente e os outros 50% a gente desenvolve, né, com o passar do tempo, a capacidade de liderança. Mas conta um pouquinho, Lu, para nós, por favor, de você, né, qual foi o seu chamado de liderança, né? Certo. Então, eu sou old school, né? Então, na old school a gente tinha fases diferentes das fases que hoje a, a turma nova que está entrando no mercado tem. Então, na minha escola, a gente saía do segundo grau, né, no ensino médio, tinha que ter definido a profissão que você ia tomar para o resto da vida e você tinha que tomar uma decisão baseado naquilo que você tinha de informação e tudo mais, que era muito menos do que hoje em dia a gente tem acesso. Eu sempre me identifiquei muito com a área de humanas, nunca tinha dúvida que seria na área de humanas. E confesso que fui muito mais para o momento do modismo ao definir, né, o meu hard school ali, na minha hard skill, né, na minha old school lá quando a gente falava de formação. E era um curso novo para a época, eu acabei indo para a faculdade, fiz publicidade e propaganda. Era um curso que estava muito em foco na época, né? A publicidade brasileira estourou, né? Garanto que quem é daquela época ou que era criança lembra né, da pipoca com guaraná, das propagandas do Washington Oliveto, e a gente se fascinava por esse mundo que era um mundo muito novo para nós brasileiros, né? Então eu fiz a formação e, na verdade, eu acredito, Capela, que a liderança ela acaba acontecendo no dia a dia da tua formação. Não, ela nunca. Eu acho que tem pessoas que têm algumas características natas, que já nascem com algumas, né, algumas habilidades para liderança, mas eu acho que a maturidade na liderança ela acaba acontecendo depois que você faz, né, um corpo profissional, que você adquire conhecimento, que você adquire uma experiência profissional maior. E eu acabei entrando em toda a minha carreira profissional pós-faculdade, que eu exerci uma função no Sebrae durante muito tempo de consultora de planejamento e tudo mais.
E as coisas foram acontecendo. Eu acredito que eu nunca preparei a minha trajetória para ser líder, mas eu acredito que pelo fato de eu gostar muito de comandar e de mandar, que é uma forte tendência da minha personalidade, isso Tá, é acabou verdade ou não? aflorando, né? O Thay e o João estão aí, né? Vamos dizer, os dois devem. Responde aí no chat, depois a gente conversa. Mas eu acho que é assim, né? É nítido da minha personalidade que eu sempre tive isso, né? De querer, de fazer as coisas do jeito que eu queria. E a gente também, ao longo do tempo, amadurece até isso, né? Isso que eu acho que é o mais bacana. Então, a liderança, ela surgiu de uma maneira muito natural na minha formação profissional. Ela nunca foi assim, eu quero fazer tal coisa e me preparei para aquilo. Não, a gente se preparava. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar, você se preparava para cumprir etapas, subir degraus e chegar numa função de liderança. Ó, o João Gabriel colocou ali que não Não sabe de sabe de nada. nada. É melhor não se comprometer, né? Homem inteligente. É. É isso aí. Criei bem, né? Criou bem. Boa, Lu. Então eu acho que é muito nesse sentido, sabe, Capela? Eu acho que as coisas foram acontecendo e cada etapa foi me tornando uma pessoa diferente frente à liderança que eu tinha que assumir naquele momento, né? Então, a primeira experiência numa liderança que eu tive foi com liderança de projetos, na época que eu estava no Sebrae. Então, conduzir equipes, né? Equipes muito júnior ainda no momento, mas uma equipe que dependia do meu comando no sentido de planejamento, de ação. Isso tudo foi acontecendo com a maturidade da minha vida profissional, né? Então, hoje em dia, eu entendo que eu tive etapas muito diferentes na minha vida profissional e que cada uma delas contribuiu para me formar uma pessoa diferente da que eu sou hoje, que eu era ontem e que estou sendo hoje, né? Mas eu acredito que a pessoa que eu hoje executo as funções, sejam elas de liderança ou na minha diretoria comercial, né, que eu estou à frente de uma diretoria comercial, tudo isso vem da base que eu construí desde lá de trás para chegar hoje com a maturidade para encarar as coisas de maneiras diferentes. Muito menos impulsivas em alguns casos, muito mais pensadas em outros casos. E na maioria das ações, você acaba sempre. A gente teve muito isso na nossa vivência no curso do IESE, né, do IESE, a vivência de você parar, refletir e ver quais são as suas opções. Hoje eu acredito que nesse ponto eu sou uma líder muito mais completa no sentido de olhar quais são as opções. Mas as características pessoais sempre vão estar presentes e é muito Sim, difícil, né, se livrar no bom sentido delas, né? é verdade, Lu. E de verdade, né? Eu costumo dizer que a gente acompanhou, né? Nós tínhamos que na sala, né? Conhecendo um pouco o estilo de liderança de cada um. E eu costumo dizer também que a liderança ela é muito fruto do que a gente conquista na nossa vida também, né? As experiências de vida não tem como diferenciar uma coisa da outra. Eu desde pequeno não posso falar porque eu continuo pequeno, mas desde muito jovem, desde criança eu sempre tive a ambição de verdade, eu me via, brincava nos meus carrinhos, eu me via sendo líder, eu gostava, eu amava isso, até que com meus 19 anos eu fundei a minha escola de inglês, né, que foi um grande desafio, Uhum. mas aí a gente enxerga também que como é importante a idade no processo de desenvolvimento da nossa liderança, né? Porque Sim. eu me vi lá com meus 19 anos tendo que administrar 15 funcionários, administrar alunos. Aí não é só você administrar em termos de liderança, mas é em termos de riscos, em termos de valores, em termos de segurança como um todo. E você mesmo como vida, né? Dar conta de tudo, da sua família, de você, da sua cabeça. E depois, dentro do mundo corporativo, né, na empresa, foi desenvolvendo isso também. E meu chefe, ele costuma dizer que ele sempre brinca, né? Ele fala que quando ele tinha 30 anos, quando ele tinha minha idade, ele fala que ele achava que conhecia tudo. E quando ele fez 40, ele acha que ele viu que ele não sabia nada.
E hoje, depois que ele fez 50, ele viu que não sabia nada quando tinha 40. E eu concordo com ele, porque isso é a vida, né? Eu vejo hoje meus 35, quando eu me vejo com os 20, eu assumi uma posição de gestão numa empresa francesa com 24 anos, a controladoria da Veolia, né? E eu vi quanta besteira eu fiz, né? Porque às vezes a gente quer a ansiedade, a gente não se preocupar em relacionamentos, não entender o time das outras pessoas, da equipe, achar que a equipe tem que rodar na mesma velocidade que a gente, que às vezes a gente está virado no giraia, né, como dizem, trabalha dia e noite, e você tem pessoas na equipe que tem família, que tem filhos, que não consegue dedicar como você espera, e você tem que aprender a tirar a lidar com isso, né? Então, para mim, eu acho que eu costumo dizer que é isso. A minha liderança desenvolvida, ela tem três estágios. O primeiro, que é junto com aquilo que está dentro de mim, de inspiração, e depois o segundo e terceiro, que é aspiração e experiência, né? Que aí a gente desenvolve com o passar do tempo e com os tapas que a gente leva, né? E E Lu, os ainda dentro. socos, né? Tem E os soco, tem muito socos. soco. Muito, muito, muito mesmo. É. E assim, a gente imagina, né, que empresas grandes também, ou multinacionais antigas, ou empresas que, seja lá o que for, eu falo isso por empresas que eu passei, as trocas que eu tive até de empresas recentemente, ou até mesmo colegas, né? E a gente imagina que é muito desenvolvido o sistema de gestão, né, das lideranças nas grandes organizações. Quando nós olhamos no LinkedIn, grandes lideranças, né, que você vê e fala, olha, ganhou o prêmio do valor, ganhou o prêmio de X de liderança. Mas, né, trabalhar com essas pessoas ou ser isso no dia a dia são outros 500, né? Então, eu mudei muito. Antes eu vivia muito nesse conto de você SA, de admirar muitas pessoas que estavam lá no valor, contando historinha de carreira. E depois que eu vivia uns últimos anos aí de experiência profissional, eu vi que muitas dessas pessoas que falam bastante, né, que fazem um marketing sensacional, mas trabalhar com elas é um porre, né? E muitas delas não têm respeito ou valores. Então, a questão de valor é algo muito grande, que transcende o LinkedIn, e às vezes as pessoas mais novas se iludem muito com isso, né? Se iludem muito com esse negócio de mundo VUCA, mundo é legal, é a modernidade, é a realidade, mas no fim do dia, o mundo de uma empresa igual a Google, igual a YouTube, igual a Instagram, esse mundo de empresas igual a Uber, eles não são como nós imaginamos, não é igual o filme dos estagiários da Google, não é essa a vida como ela é, né? Ela pode ser parecida, mas no fim do dia você tem uma moeda de trocas, tem coisas que talvez se identifica com isso, né? Você pode trabalhar numa empresa igual a Google que você não tem tempo para nada, né? Mas você vai ter liberdade, mas a liberdade como? Que tempo? Né? Eu estou dando um exemplo naquilo que a gente viu nos filmes, né? Conheço o CFO da Uhum. Google, por exemplo, aqui no Brasil, e não sei, nunca conversei com ele sobre isso, mas vejo que é um puta profissional. Mas enfim, fala um pouco disso, Lu, na sua cabeça, como você enxerga isso, né? O mundo LinkedIn, o mundo mídia de liderança e a vida como ela é. Então, Capela, eu tenho, como é minha base de formação lá atrás ainda era muito baseado, né, nos livros e rato de biblioteca, né, a gente precisava porque era o que você tinha acesso. Eu acho que a vida ela acaba se construindo muito em cada fase que você está passando, como você falou, e do que a vida corporativa e da tua vida pessoal acabam te exigindo naquele momento. Então, eu acredito que é muito difícil uma pessoa que está começando uma carreira, por exemplo, né, um jovem que está aí começando o seu segundo, terceiro ano de vida profissional. Eu brinco que hoje em dia, hoje já não faço mais entrevistas de pessoas operacionais, né? Eu tenho pessoas ligadas a mim, meus supervisores, meus gerentes que acabam fazendo isso. Mas eu brincava que antigamente eu ia fazer entrevista para cargos operacionais e, na verdade, a entrevistada era eu. E isso me incomodava muito, né? Porque eu disse assim, caramba, né? Como assim ele está me entrevistando, ela está me entrevistando, o que que ela vai ter, quanto tempo ela vai levar para chegar a um cargo de chefia? Disse assim, nossa, eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu era office girl, né? Eu era contínuo, na época o nome era contínuo, né? Contínuo, isso. E você estava feliz da vida, que você conseguia ter aquela opção. Depois eu fui escriturária, a gente ia ascendendo a tua história mesmo, né? Que você já contou,
na fundação e tudo mais, você foi tendo uma ascendência, você não chegou num cargo de chefia. Não. E a gente brinca que hoje em dia tem muito mais gente querendo ser cacique e não vai ter índio para comandar, né? Então Isso isso mesmo. também tem essa característica no mundo atual. A gente vive num mundo muito, hoje, muito formado, principalmente por o lado emocional, o lado dos anseios pessoais, ele ganhou um peso muito grande. Né? O fato, a inteligência emocional, a inteligência do conduzir o ser humano ganhou um destaque, né? E que é o normal num ciclo. Eu acredito que a gente vive em ciclos. Tem um livro que eu li há um tempo, acho que faz uns 10, 12 anos, bastante tempo atrás. É um livro antigo, até nem sei o tempo quando ele foi escrito, mas ele fala sobre o ciclo de vida das organizações. É um livro do Adizes, é um livro bem básico para quem estudou aí administração, né? E ele fala muito sobre isso, o grau de maturidade das empresas e o que cada fase dessa exige que as Eu empresas sei qual é. tomem como ação. É um livro muito bacana, Muito quem bom, não muito bom. conhece, depois eu posso até passar aqui Tem o, aquele a gráfico, né, que referência, né? mostra Isso. conflito de processos, conflitos de Exatamente. A dor do a crescimento, né? dor do A fase quando crescimento. você sai de uma etapa que você é um médio e você vai para o grande. E eu entendo que a liderança, ela passa por isso também, sabe? Eu entendo que Verdade. a liderança, ela tem muito a ver com a etapa da tua vida profissional, da vida não, mas do clima e da organização onde você está inserido, né? Então a gente hoje, mesmo hoje, empresas que estão no mercado, elas podem não ser empresas modernas como a Google, né? Eu trabalho numa empresa, você trabalha numa empresa que tem bastante de old school quando a gente fala de gestão corporativa. Isso não significa que a gente não está antenado, que a gente não está no momento presente, mas é cultura organizacional e Isso mesmo. cultura organizacional se constrói. E eu acredito que as lideranças elas também estão muito focadas nesse ponto, né? Então não adianta eu ser um líder extremamente vanguardista que tem uma cultura, né? Que assim, não, eu só vou valorizar, né? Aquelas pessoas que têm as características pessoais, eu não estou nem aí para a formação técnica dos meus liderados. E a organização onde eu estou, na verdade, está precisando ainda fazer a construção básica lá atrás de base técnica de liderança, né? Então, eu acredito que isso também é muito importante. Como as organizações passam por ciclos e por momentos de vida, eu entendo que os líderes também têm que acompanhar esses momentos das empresas que eles estão. Não significa que o líder não, ele deve estar um passo à frente da organização que ele está inserido, até para poder conduzir essa organização para o passo seguinte. Mas um líder que tiver, vamos dizer assim, condutas muito antigas ou muito avançadas para o estágio que a organização dele, que ele está inserido, tenha, isso pode ser um choque muito grande que não vai deixar que ele exerça essa liderança. Né? Então, eu também preciso, essa maturidade, eu acho que a gente só adquire depois de um tempo. Né? Apesar Sim. de eu querer avançar 10 passos, eu preciso entender quantos passos a minha organização, a minha equipe, as pessoas que estão inseridos nesse processo vão conseguir dar. Né? Porque É isso muitas vezes mesmo. não adianta se eu sou um líder excepcional, mas eu estou 20 passos à frente e ninguém me acompanha, eu não vou conseguir construir nada sozinho. E o inverso também é verdadeiro, né? Eu não posso me cercar de uma equipe de pessoas com muitas características técnicas ou pessoais diferentes da minha e muito além do que eu estou acostumado a gerir, porque eu não vou conseguir fazer o meu principal papel de líder, que é passar conhecimento, integração, né? Essa parte toda filosófica, digamos assim, da liderança, que também é muito importante. Então, eu Muito bom. acredito que a gente não pode estar nem num extremo nem no outro, né? A verdade do 8 e 80 a gente vai oscilando muito ao longo do dia a dia e isso tem a ver com o que você falou. Eu um dia vou precisar tomar determinadas atitudes que me tornam um líder um pouco menos
moderno, vanguardista, e tem horas que eu vou ter que tomar umas medidas, ou vou ter que fazer ações, vou ter que escolher pessoas que me conduzam para a etapa seguinte. Mas é sempre muito Isso, difícil, né? Porque afinal de contas nós somos líderes, mas nós somos pessoas. E como com pessoas, as certeza. características pessoais nossas sempre vão aflorar bastante nesses momentos, né? Com certeza. E é muito importante também, Lu, eu vivi isso, eu acho que o Easy também trouxe isso para nós. Para quem não conhece, eu super recomendo para estudar sobre as 12 camadas da personalidade. Quem fala muito disso é o professor Olavo, que é um filósofo, né? E é que hoje, se falar de Olavo de Carvalho, as pessoas já associam ao governo Bolsonaro. Infelizmente, as pessoas estão Infelizmente, doentes, né? cara, é impressionante. Tudo que se Doentes. fala, mas enfim, é um cara impressionante, é um grande filósofo que a gente tem sorte de ter no nosso tempo. E ele fala, né, escreveu, fala muito sobre as 12 camadas. E um dos pontos que ele coloca, muitas das pessoas hoje em dia, devido à correria do dia a dia, devido ao efeito imediatista que a gente tem vivido, que de fato não param, né, as pessoas não conseguem pular da quarta para a quinta camada de personalidade. O que é isso? Quarta camada é aquele tipo de gente, né, que nós muitas vezes somos assim, ou talvez alguns estejam ouvindo, possam falar, eu tô nessa camada, que leva muito para o sentimento pessoal, tudo, tudo. E isso fere muitas pessoas, às vezes em todo momento, né, essa pessoa leva, recebi um e-mail do fulano que o processo não está bom. Mas isso mexeu comigo, é um absurdo, é minha área, olha. Isso mexe e faz com que a pessoa não vai dormir bem, faz com que a pessoa não consegue, né, separar isso da vida pessoal dela, que são as pessoas, a grande maioria, que vivem nessa quarta camada hoje, que é muito do sentir, né? Muito instinto até animal, e desculpa a comparação, mas é um fato, né? Eu tenho um cachorro aqui em casa, né? Ele está com fome, ele arranha a mesa, ele quer porque tem que fazer a vontade dele, porque ele é sentir, né? É isso. E a gente, e muitos líderes ainda, e até mesmo equipes, né? Nós estamos, às vezes, na quarta camada, que é, eu não estou me sentindo bem, e eu reflito isso para a minha gestão, né? Ou, às vezes, também a equipe, você tem que dar uma diretriz, uma orientação às pessoas, não, mas eu sinto que isso não é bom para mim, mas, poxa, não precisa sentir, temos que olhar um pouco com a razão, né? Igual a política É. hoje, é muito do sentir e pouco da razão. E outro ponto importante, né, que a gente precisa também, como gestor, avaliar hoje em dia, é lidar com a diversidade da equipe. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando só de LGBT, a gente não está falando só de negro, de mulher. Uhum. Não é isso. A gente está falando principalmente de respeitar as pessoas pelas diferenças que elas são. Né? Então, na equipe eu vou ter uma pessoa que talvez ela vai ter um perfil muito conservador, que não vai sair empreendendo, mudando o processo, mas é uma pessoa que eu dou aquela tarefa, ela vai executar com muita maestria. Por outro lado, eu vou ter outro que eu vou precisar segurar às vezes, porque é uma máquina, a pessoa quer toda hora criar algo, desenvolver, e aí é o que você falou, eu preciso adaptar, né, para a minha empresa nesse momento. Então, o líder ele tem esse papel importantíssimo de ser esse equilíbrio ou trazer essa harmonia para a organização através, né, do seu speech, do seu discurso e da sua gestão, que nada mais é do que você dar as diretrizes aí no momento certo. E, por fim, eu ainda colocaria, né, na questão da liderança hoje, mais uma vez, eu me preocupo muito pela cultura do imediatismo. Hoje eu estava no meu Instagram, né, eu falo isso todas as lives porque é um assunto que me preocupa muito, principalmente para as pessoas mais jovens. É, eu, eu, eu tenho 35 anos, tenho dificuldade, às vezes, para gerir uma pessoa muito mais nova, porque a cabeça está muito diferente. Você pega o João Gabriel, por exemplo, quando ele entrar numa empresa, a cabeça dele é muito diferente da nossa, né? Vamos citar ele Uhum. como exemplo. Trabalhando vai ser. Porque são pessoas que querem, não se preocupam mais em ter o carro, eles querem mobilidade, né? Ter o carro é outra história. São pessoas que, no momento, se a empresa está ali legal, né, atendendo, está sentindo que está bom, eu continuo. Amanhã eu acordei sentindo que não está legal, recebi uma proposta, vou embora. Então, é toda essa maturidade, né, que é desenvolvida com o passar do tempo e que nós, gestores, também temos que instruir o time e mostrar para eles, né, que isso é importante, que não é história de velho, não é história de... É fato, que é bom para a vida deles, para o equilíbrio da vida deles, né? E como que você vê isso, Lu? Como que você poderia dizer, explanar um pouco mais sobre isso também? Isso é um desafio, eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem, é justamente lidar com a diversidade, como você falou, a diversidade lidando com as nossas características pessoais, com o momento da empresa,
e também com o momento de vida e com os anseios de cada pessoa, né? Eu acho que esse momento, como você falou, ele está muito baseado assim, no que eu quero, né? E na verdade, eu acho que a grande base não é o que eu quero, é o que eu consigo construir nesse momento para chegar no que eu quero. Mas o mundo atual não tem mostrado isso, né? O mundo atual acaba trazendo muito, como você falou, do imediatismo, que é o que eu te falei, que eu sou entrevistada para uma vaga que ele vai ser ali meu analista e ele me entrevista sabendo quando que ele vai ocupar o meu cargo, né? Então, assim, poxa, são exageros que a gente comete, mas assim, eu como líder, Capela, eu sou muito, como líder não, como pessoa. Eu sou uma pessoa muito prática, né? Então, a praticidade faz parte do meu dia a dia, na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Então, essa é uma dificuldade que eu preciso aprender a lidar enquanto eu estou liderando. Por quê? Porque nem todas as pessoas são práticas como eu sou, né? Então, eu preciso entender que aquela pessoa vai levar um tempo maior do que eu para fazer determinada atividade, mas eu acredito que ela vai fazer com mais maestria do que eu faria na minha praticidade de fazer logo e acabar logo, né? E eu tenho aquela outra pessoa que tem um dia que ela chega e ela não tá muito legal, né? Ela não acordou bem, de repente ela tá com um problema familiar, ela não tá com algum probleminha ali pessoal com ela mesma. E a minha praticidade impede de eu ver isso, porque na minha praticidade, o dia que eu não tô bem, engole isso, vai trabalhar e faz as coisas do mesmo jeito do mesmo dia que você está bem, né? Então, eu acho que o mais difícil é administrar justamente essas situações que a vida corporativa, e daí não é só de liderança, né? Aqui eu acho que a gente pode falar como um todo mundo que está numa vida corporativa passa por esses momentos, e você precisa lidar com esses momentos de maneira a não tornar a tua vida um inferno, nem a do outro que está trabalhando ali contigo. E quando você é líder, isso se torna muito mais premente, porque muitas vezes você pode estar numa equipe que estão 10, 12 pessoas hoje numa sala, né? Esses conceitos de hoje de salas abertas e tudo mais. E cada um dos 10 estão com um humor diferente, estão com um pique diferente e assim, todo mundo tem o mesmo objetivo, senão não estaria ali. Então é muito difícil, eu acho, você conciliar essas expectativas pessoais com as expectativas que a pessoa tem do que ela está desempenhando na profissão com o meu estágio naquele dia, né? Então eu sempre brinco que a base da vida é resultado, né? Então tudo que a gente faz, a gente espera algum resultado disso. E as pessoas sempre aliam, sempre ligam resultado à questão financeira, resultado econômico. E na verdade não, né? Eu acho que esses novos momentos de liderança, esses novos momentos corporativos têm nos mostrado que o resultado que cada um espera é o mais diverso possível, né? De repente, se o meu resultado que eu estou ali desempenhando aquela função naquele momento é a aspiração de realmente me sentir bem. Eu quero vir trabalhar, eu quero me sentir inserido, eu quero me sentir incluído, eu quero desempenhar a minha função e estou feliz com isso. De repente, o mesmo que está ali do lado, um outro liderado teu está ali do lado e o que vale para ele é a questão financeira. Não, eu quero, o meu resultado é financeiro. Eu Que quero não é um fazer de problema. tudo. Não, não é um problema, são escolhas pessoais, né? Vai ser o resultado então financeiro. O outro tá de repente o resultado que ele espera é ele adquirir conhecimento, ele adquirir maturidade para um dia ele ter um reconhecimento profissional, né? O outro, eu trabalho numa baita empresa e para mim isso já é um resultado. Então lidar com isso é sempre muito diferente. Verdade. E muito desafiador no sentido de como que você concilia isso para ter o resultado que, na verdade, a empresa onde todos nós estamos espera de todos nós, E né? é o Então é equilíbrio, muito né, Lu? Que você e na mencionou, né? verdade, isso. E na verdade, eu acredito que quando a gente escolhe as nossas equipes, é claro que a gente quer ver um pouquinho de nós em cada um deles, né? Eu acho que dificilmente alguém vai contratar uma outra pessoa para sua Concordo. equipe, que não tem alguma coisa que você vislumbrou, ou que ela te completa, né? Ou que ela
vai agregar ou que ela tem de igual a você e que vai te ajudar a ir adiante. Isso eu acho que é muito, muito importante quando a gente escolhe quem nos cerca. Né? Apesar de Claro. não sermos todos iguais, as equipes elas têm que se autocompletar. Então nós não somos iguais, nós não somos todos com a mesma característica, né? Nas equipes a gente tem pessoas muito diferentes entre si, mas todas elas, quando a gente olha aquela pessoa, ela veio para contribuir em alguma área. Talvez uma área que eu veja que eu sou fraca e eu preciso dessa pessoa para me fortalecer. Às vezes, porque eu vejo que essa pessoa tem um perfil parecido com o meu e vai me ajudar a construir um passo na velocidade que eu quero. Então, hoje, como na maturidade da escolha da tua equipe, também tem isso, né? Eu acho que não dá para. A gente nunca vai ter as pessoas perfeitas, porque nós não somos líderes perfeitos. A gente, enquanto líder, também está em formação a cada dia e a cada Todo fase. momento. E eu costumo dizer, né, Isso. Lu, eu escrevi um artigo sobre isso, tem uns 2 meses que fala, uma organização onde as pessoas só trabalham por dinheiro, você transforma ali, né, num lugar de mercenários. Uma organização onde as pessoas trabalham porque é amigo, tem uma boa relação, mas não ganha bem, se transforma num bairro de amigos. Então a gente tem que de fato ter aí um equilíbrio, né? Das pessoas, obviamente, no time que busca, e às vezes a própria organização, né? Tem empresas que você fala, meu, se você busca trabalhar nessa empresa para ganhar muito dinheiro, não é aqui. Você tem que ter uma outra empresa, porque aqui você vai ter qualidade de vida, ou aqui você vai ter uma empresa mais estruturada, um clima bom, né? Ou ao contrário, né? Dá para equilibrar também, e aí nós, líderes, também temos que ter essa responsabilidade de avaliar mercado também, entender se o que está sendo pago faz sentido. Mas, obviamente, né, muito mais que o dinheiro, não é, ele é importantíssimo, sem ele não faz sentido, mas não é ele que, de fato, faz com que as pessoas, primeiro momento, decidem de um dia para o outro ir embora ou abandonar aquela profissão, desculpa, aquela cadeira. Né? Na grande maioria das vezes não é ele. Quando você está com tesão para fazer aquilo, para desenvolver aquela tarefa, aquele projeto, meu, você vai olhar o dinheiro é uma consequência, né? E tem que ser. Outra coisa muito importante, quando nós falamos né, em liderança hoje em dia, eu acredito muito, e isso já é um fato, que as grandes organizações, elas tendem, né, e no médio prazo, eu nem falo longo prazo, a terem a estrutura cada vez mais, né, da liderança não top-down, mas a liderança do contexto mais generalista. O que eu quero dizer com isso? Numa empresa, há algum tempo atrás, eu fiz uma live com o Bruno do LinkedIn, né, que o Bruno, ele é um head internacional de contas do LinkedIn e fica lá na Irlanda. E ele falava o seguinte, olha, eu não tenho equipe, praticamente, mas eu tenho a função de um executivo aqui na empresa. Por quê? Porque a estrutura de hierarquia da empresa, as pessoas têm muita independência, as pessoas têm uma liderança que vai estar, às vezes, num outro país, e as pessoas, às vezes, não vai ter essa liderança em outro país, mas é muito achatada o grau de hierarquia. Eu acredito muito que isso é o que tende a acontecer com as organizações no futuro, até por questão de custos, né? Você vê tantas organizações a níveis multinacionais que você tem um head das Américas, um head da América Latina, um head Cone Sul, um head de não sei o quê. É uma estrutura hierárquica gigante que a gente vê que grande parte das empresas tem reduzido isso, principalmente com a crise que teve no Brasil na época do governo Dilma, que muitas empresas saíram, reduziram muita gente aqui. Então, muitas pessoas, por exemplo, na minha área, diretor financeiro Latam, assumia a cadeira do país e da região também, porque não dá, né? Então, eu acredito muito que isso vai acontecer no médio prazo, a hierarquia vai achatar, as pessoas vão ter mais empowerment, mais autonomia, mas tem a contrapartida. Para as pessoas viverem dessa maneira, elas precisam de maturidade, elas precisam de menos camada 4, né, viver nas emoções, mas realmente serem inspiração para o resultado. E aí entra um ponto, que é um tema da nossa live também, que são soft e technical skills, né? As qualidades pessoais e... Qualidades não, traduzindo para português, soft skills seria as minhas... como a gente pode dizer? Aptidões, Aptidões, habilidades. habilidades Uhum. e as qualidades técnicas, né?
E aí, vamos entrar um pouquinho nesse tema. Hoje, sem sombra de dúvida, eu acredito que você compartilha disso. A maior dificuldade é você encontrar pessoas com aptidões pessoais equilibradas do que técnicas, né? Porque a técnica é importante para você chegar até a posição de liderança. Dali para frente, você mantém essa técnica para você opinar com propriedade, mas ela parou ali, né? Você tem que ter gente boa abaixo de você, técnico, para te dar esse combustível. Mas ali é muito mais, né, os soft skills, as habilidades comportamentais, que você também começa a avaliar mais isso no seu time, né? Então comenta para nós, Lu, um pouquinho como você vê isso, habilidade técnica e pessoal, o que você entende que é essencial para sua equipe, e que você entende que para as organizações também. Então, Capela, esse é um tema, eu acho que é um dos mais polêmicos hoje, quando a gente discute, né, liderança, formação de equipes e tudo mais, porque para mim é impossível você ser um profissional. Aqui eu até vou isolar da liderança, mas você ser um profissional completo sem você ter um pouquinho das duas. Tá? Verdade. E isso eu sempre faço uma associação que eu acho que é perfeita quando você fala, por exemplo, vamos pegar um pronto-socorro. Eu sou lá um médico, né? Tô lá no pronto-socorro. Eu tive minha base de formação da minha vida acadêmica para me tornar, então, né, um socorrista, enfim, um clínico geral. Eu estou ali no atendimento e eu estou com pacientes que têm uma parada cardíaca, né? Se eu não tiver conhecimento técnico do que eu vou fazer com aquele paciente na hora que ele está tendo uma parada cardíaca, não adianta nada eu ter várias outras características, habilidades pessoais desenvolvidas. Mas o contrário também é válido, porque se eu tiver todo o conhecimento técnico, eu souber o que eu tenho que fazer, e na hora que o paciente entra em parada, eu me desespero, eu não sei lidar com a minha equipe, um fica neurótico, o outro grita, todo mundo quer fazer as coisas, ai, vamos organizar e tal. Se eu não tenho essa habilidade, se eu não tenho características importantes, né, pessoais, habilidades naquele momento, também não vai resolver. Então, eu acho que esse é um exemplo muito vivo do como as duas habilidades se complementam. A minha base de formação sempre foi que você tinha que ter a minha base de construção, né? Não de formação, de construção profissional, sempre dizia que você tinha que ter toda a base de construção técnica para você poder ser um profissional mais completo e chegar a funções de liderança. A gente sabe que até em organizações muito novas, muito recentes, você falou, né, de modelos muito novos, muito modernos de gestão, de repente a formação técnica é menos importante do que uma formação, do que uma habilidade desenvolvida ali para lidar com crise, com criatividade, com agilidade no processo de decisão, né? Então, com todas essas características. Mas eu acredito que quando a minha base é a indústria, né? Eu nunca, eu trabalhei em serviço também, trabalhei em comércio, mas na verdade a minha base é a indústria. Eu não trabalhei nesse mundo virtual, né? Nesse mundo onde a gente tem as empresas, são muito mais uma nuvem onde todo mundo se junta para te dar uma opinião mais voltada a isso. Então, como a minha base é essa, na indústria a gente faz o quê? A gente compra matéria-prima, produz e vende, e as pessoas estão ali, elas têm que entregar, sim, a sua capacidade técnica, que é construída para aquela função que ela ocupa, e tem que ter habilidades pessoais, né? Porque você lida com N pessoas, com N setores. Hoje ninguém é uma ilha, né? Então a empresa ela tem que se interrelacionar o tempo todo, as áreas têm que se completar em busca do resultado, né? A gente tem cada vez menos pessoas executando mais funções justamente para poder, né, trazer um nível de serviço, um resultado melhor. Então isso é muito premente que as pessoas saibam ser generalistas, tendo a sua especialidade e sabendo lidar, né, com toda essa função. E eu acho que mais do que nunca o momento que a gente passou no passado para cá com a pandemia fez aflorar muito isso,
né? Nós tivemos que ser muito rápidos em decisões. Eu trabalho numa indústria com 660 pessoas, né? Então, assim, você acorda num dia com um decreto dizendo que as indústrias não podem trabalhar, só quem é de gênero de primeira necessidade, né? Nós somos classificados como produto de primeira necessidade. Mas, na verdade, a gente é ou não é? A gente pode ou não pode trabalhar? A gente usa ou não usa máscara? Quem pode trabalhar? Quem a gente afasta? Era uma A produção loucura, né? aumenta, né? Que na época eu acho que você deve ter trabalhado pra Na caramba. época, né? Todo mundo acha que a gente, né? Não, a gente vendeu realmente. Março e abril do ano passado foi a loucura, né? Teve a corrida do ouro e a corrida do papel higiênico, né? Realmente teve, né? Mas, gente, foi só março e abril do ano passado. Depois não existiu mais isso, tá? A gente não tá nadando no mar de dinheiro, não. Porque as pessoas, pô, você tá vendendo papel higiênico pra caramba. Eu disse assim, gente, eu vendi, calma. Então, não, a corrida do Boa. papel higiênico aconteceu e os armários ficaram tão socados de papel higiênico que as pessoas ficaram meses sem comprar, né? Então, foi assim, do céu É ao verdade. inferno, né? É Mas verdade. foi. A gente se brinca, mas é muito difícil você administrar, né? E a nossa Aqui, indústria, ela tinha uma característica que ela vende metade da produção era para o varejo, realmente os produtos, como você falou hoje, né? Para o Pão de Açúcar, para o Big, Walmart, para a Rede Dia, que é em São Paulo, né? Tem essas principais redes, e aqui também em Santa Catarina, para outras tantas, mas a gente, 50% da nossa produção era para o mercado corporativo, era para o mercado institucional. Então, aeroportos, assim, né? pô, como que você vende um aeroporto? Fechou, os hotéis fecharam, né? É, Vocês vivem aí em São Paulo, né? Os mundos dos prédios corporativos, né? Então, prédios com andares e andares de pessoas que simplesmente fecharam. Então, a verdade. gente teve que ser muito ágil. E eu acredito que nesse tempo, desses últimos um ano e meio, porque a gente ainda está sofrendo com, né, com os efeitos da pandemia, esse um ano e meio foi muito mais importante as minhas soft skills para lidar com cada momento, com cada lockdown, com cada decreto novo, com cada portaria que entrava, do que a minha formação técnica realmente, né? Mas eu ter a Sim. maturidade de tomar determinadas decisões, eu acho que é impossível desassociar uma formação básica, né? Ainda mais nós dois, né, Capela? Tem um monte de amigo nosso aí assistindo a gente lá da época do Do Easy. Easy. É impossível a gente dizer que não a base técnica, a formação Sim, técnica, o conhecimento formal que a gente tem, não tem validade, né? com Então, certeza. isso para mim é muito, dói muito eu escutar, que hoje é muito comum, que na verdade o que vale são os soft skills. Só, né, as minhas aptidões, as minhas habilidades pessoais, né, emocionais e tudo mais, é que valem no mundo corporativo. Imagina, Eu não acredito imagina, nisso, imagina. né? É igual o carro com você, é igual você ter um destino no seu carro, né? Você precisa do GPS, que é a parte técnica, e você precisa do motorista, que é o soft skills, que vai É. dirigir até lá. Um sem o outro não funciona. E eu costumo dizer, eu tenho alguns colegas que falam, ah, besteira, você gastar tanto tempo e energia estudando, né? Imagina, eu acho que, acho não, tenho absoluta convicção de que a única maneira da gente estar super em dia com os temas, passar por crises, trocar figurinhas, entender, né, como enxergar diferente aquilo que a gente tem feito há anos é de fato investindo, né, É. em rede de network através de formações é fundamental, né? É, Lu, mesmo você desenvolver, né, Capela, essa questão da tua liderança, o que que é importante, como que eu vou desenvolver ainda mais essas habilidades soft skills que tanto se falam hoje, né? Se eu não sou, por exemplo, uma pessoa, a minha base pessoal não é de uma pessoa empática, como que eu desenvolvo isso isso, se não estudando? Você é obrigado a ter, né, a base. isso, E exato, eu acho que o Easy trouxe muito isso, né? Quando você para ver a história da nossa escola, né? Não é à toa que é a escola número um aí do mundo, escola de negócios número um aí no mundo,
que você para ver que veio de uma filosofia, né, do padre São José João Maria Maria, Escrivá, João João José José Maria, Maria. e que veio de um anseio, de uma construção, disse assim, gente, como a gente vai reconstruir o ser humano como ser humano se a gente não tiver uma base econômica, se a gente não tiver uma base que leve essa pessoa para frente, né? Então isso prova que as duas, uma desassociada da outra, não funciona. Né? Tem Não, horas que não a gente vai funciona. usar muito mais os soft skills, a minha intuição, a minha capacidade de ter a empatia, de fazer a mudança rápido de direção, a minha criatividade, mas tem horas que o que vai pesar mesmo é a minha formação técnica ao ler alguma coisa e poder tomar uma decisão, né? Com certeza, Eu com acho que o certeza. equilíbrio aqui, mais do que nunca, é o mais recomendado, né? Lu, como o tempo voou, a conversa tá tão gostosa que já são Nossa, 21h53. Antes voou da mesmo. gente caminhar para encerrar, que mensagem você deixaria nessa noite para as pessoas que estão aqui, no que diz respeito àqueles que querem, que anseiam assumir uma posição de gestão, de liderança? Paralelo a isso também, que mensagem, né, de vida? Então, primeiro, a de gestão. O que você daria, né, para uma pessoa que esteja com anseio disso? Ou, segundo, uma pessoa que já tem a cadeira de gestão, mas esteja um pouco deslocada, porque as coisas estão mudando muito rapidamente, e a pessoa às vezes fala, meu, não é possível, né? Tem sido um grande desafio você administrar, porque as pessoas são diferentes e o mundo está em constante mudança. Que recado você daria para essas duas situações? Quem quer ser um líder e está em formação, e aquele que já é, mas parece que as coisas estão mudando muito rápido e não consegue enxergar como acompanhar isso, como você daria assim, aqueles 2 cents para esse tema, esses temas. Eu acho que é o mesmo conselho para os dois se resume numa palavra, que eu acho que é humildade. Humildade para quem está entrando no sentido de aprender com os outros, de saber que eu não sei tudo e que eu também preciso construir uma base, né? Eu preciso respeitar quem está à minha frente e preciso respeitar quem ainda não chegou no meu estágio. Então, isso eu acho que é muito importante, eu ter humildade para entender o meu momento e o momento do outro e como a gente constrói isso, né? O cargo de liderança, ele nem sempre está ligado a um... O cargo não, a função de liderança, o papel de líder nem sempre está ligado a um cargo, né, Capela? Eu posso ser um líder sem ocupar uma função de liderança. Então, eu também preciso ter essa consciência, né? E quem está começando muitas vezes aspira o cargo, o nome, a função e esquece que ele pode contribuir muito para a equipe, para a formação, sendo um líder informal, vamos colocar assim. Então, eu também preciso ter humildade nesse sentido de entender aonde eu estou e aonde que é o meu momento. E Muito quem bom. está deslocado vem muito aqui a humildade do quê? De assumir que eu não sei tudo, que eu preciso de ajuda e que eu vou buscar recursos. E esses recursos vão vir, sim, de formação técnica, né? Existem N cursos que a gente pode fazer para nos Online. ajudar, né, a isso online. Hoje em dia, mais do que nunca, né? Eu vou fazer um enneagrama para entender quais são os tipos de pessoas, eu vou fazer uma formação no Sebrae com o Empretec, que vai me ajudar a ter uma visão empreendedora do que é lidar com pessoas. Eu vou fazer uma formação como a gente fez no Easy, enfim, Eu vou tem assistir N uma coisas que live, eu podem, vou, né? gratuitas, né? Hoje tem tantas, né? Ter a humildade de saber que eu preciso buscar conhecimento e também de aprender com quem está ali comigo, né? Então as gerações vão se renovando e eu acho que ambas as gerações, a mais antiga como a mais nova, podem contribuir com a formação de uma equipe mais coesa, mais forte, né? Então é muito difícil essa humildade, né? Geralmente a gente tem a fraqueza, não, ela não é bem vista no mundo corporativo, mas a gente tem que desassociar uma coisa da outra, né? E não Isso é mesmo. porque eu quero pedir ajuda, que eu preciso buscar ajuda, que eu sou fraco. Na verdade, eu estou Isso tendo mesmo. humildade de reconhecer que eu preciso de um apoio, de uma formação, né? E como você falou, online, hoje tem tudo isso.
E se tem uma coisa que esse mundo virtual lindo, maravilhoso, que só existe nas redes sociais, trouxe para a gente, foi essa possibilidade É, da gente ter acesso a muita informação e poder filtrar essa informação e transformá-la em conhecimento. muito bom, Lu. Eu colocaria também isso, sem sombra de dúvida, e acrescentaria nesse ponto a questão da lealdade para qualquer posição, para quem está começando e para quem também ser leal com a equipe como gestor, e ser leal com a sua missão de gestor, a sua missão, e a palavra que eu gosto muito de usar, que é legado, né? Que quando a gente faz algo na nossa vida, mesmo que você almeje aquela posição de liderança, quem almeja isso, qual o legado? O que você quer deixar com isso? Não é só ganhar dinheiro. Se for isso, nem vai, nem perde seu tempo, não É. vai, dá oportunidade para outro. Mas qual o legado? Você quer ser lembrado pelo quê naquilo que você está se exercendo? E depois, para quem já está tendo alguma dificuldade, porque as coisas mudam muito, volta para o seu centro do equilíbrio, né? O porquê eu vim todos os dias aqui, o que, que me move? Deixa eu ouvir as pessoas através da humildade, como você colocou, para eu entender, né, onde eu preciso de fato melhorar, mas muito mais do que isso. Às vezes também vai ter dificuldade, porque você pega o momento, se a gente parar para analisar as crises, né, o momento a sua empresa está dando. Eu vejo, né, o momento em março, as empresas, a sua nesse caso, vendeu muito, depois não. Outras pararam de receber dos clientes, Uhum. caixa, dando Sim, prejuízo, a pressão gigante. No outro momento, começam a vender muito. Pega o boom da construção, estão vendendo pra caramba, porque as pessoas estão construindo sim. casas. É louco isso. E o gestor ele tem que ter essa capacidade de assimilar essas cobranças. Mas para ele ter isso, ele precisa voltar no centro dele. Qual é o centro dele? E hoje, as pessoas, se nós pararmos, né, Lu, eu queria encerrar com isso, que eu li A Morte de Vanity. Para quem não conhece, Esse livro marcou a nossa vida. para quem não conhece, é um livro escrito pelo escritor russo Tolstói, que é uma novela, inclusive, russa, que ele escreveu. E o Em Ivan mil Illich, quando... oitocentos e setenta e poucos, gente. Mil 1800... oitocentos e setenta e poucos. E quando você vê Ivan Illich, no momento da morte dele, ele passou a vida dele inteira nessa loucura de ter uma vida para um casamento que ele queria mostrar. Ah, essa mulher aqui eu não amo, mas ela se encaixa, vou estar bem, vou ser bem visto na sociedade através disso. Ah, olha, eu vou conseguir essa posição nessa empresa e vou ser amigo dos meus colegas da repartição, que ele tinha uma posição importante. E quando ele se vê na morte dele, eu acho que aí a primeira parte, né, um detalhe do livro que me marcou muito, foi quando ele vê o mordomo e o filho dele na sala, o filho dele preocupado, né, chorando, né, angustiado, e ele fala para ele: tira meu filho daqui, né, para que ele não veja esse meu leito de morte. E aí, talvez, um É. único momento da vida dele que ele parou e pensou no outro, no legado, naquilo que ele está deixando. E muitas das vezes nós vivemos a nossa vida pensando muito naquilo que nós queremos, como eu falava da quarta camada, na satisfação, como, por exemplo, eu comer uma torta de morango é muito bom, é um gozo maravilhoso, mas esse gozo daqui uma hora acabou, né? Mas a graça, o sentido de eu passar pela vida de alguém e transformar a vida daquela pessoa, às vezes de um simples estagiário, de uma simples pessoa que eu dei uma oportunidade ou que eu enxerguei um pouco além do que as pessoas enxergavam, é um prazer, é um gozo que dura por muitos anos e que alimenta a alma. Então, todas as vezes que eu tenho muita dúvida para o caminho que eu estou indo, eu olho para aquilo, a palavra legado. Que se eu amanhã não estiver vivo, se eu morrer, o que as pessoas vão falar depois de amanhã de mim? O que o Rafa deixou? Né? Quais foram as qualidades que serão lembradas, não por vaidade, mas por legado? Essa é a mensagem que eu queria deixar em termos de liderança. Isso aí. Tem um monte de gente da minha equipe aqui assistindo a gente. Quem quiser ler A Morte do Ivan Illich, eu tenho o livro e empresto com gosto. É bem fininho, mesmo quem não gosta de ler, tenho certeza que vai. O livro Mas, deixa um legado. mas tem que ler, né, Lu?
Tem que ler, Capela. Essa é uma piada interna que eu não vou contar. Outro dia a gente faz uma live com o pessoal todo do Easy e a gente vai falar sobre Ivan Elite. Muito bom. Gente, queria agradecer, Lu, de coração. Que Deus abençoe muito você, que você prospere muito, que você seja inspiradora por onde passar, que onde você colocar suas mãos, prospere, voe e forme pessoas cada vez mais valentes e profissionais. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado às pessoas também que passaram aqui. Eu vi que os Cardosos passaram aqui, eu vi que também Sim, algumas pessoas da Guilherme MC. tá aí. Exato, amigos da MC passaram aqui também, da Siemens também passaram aqui, enfim, da turma do Easy e amigos também, Edu, Douglas, todos eu agradeço de coração. E aí, Lu, quer deixar uma Gente, palavrinha para encerrar? Fica à vontade. quero só agradecer. Tem uma galera aí da minha equipe também assistindo a gente. Agradeço o prestígio, né? Tem amigos de faculdade que eu mandei lá que estão aqui, amigos pessoais. É muito bom ver esses nomezinhos todos, né? Pessoas que fazem parte da minha vida de alguma forma, né? E eu queria te agradecer o convite. Pena que passa tão rápido, né? A Passa. gente, é que nós dois gostamos de falar muito, né? Então, e gente, vocês imaginam, a gente era da mesma equipe de trabalho no curso. Imagina quem aguentava a gente falando do jeito que a gente fala, né? Que A gente nunca saudade. concluía a tarefa, né? Porque a gente falava demais, né? Mas é muito bom falar sobre isso, é muito bom ter Verdade. essas reflexões, né? E, e acho que é importante a gente parar e ter, né, esse momento de refletir sobre qual é o nosso papel, qual é o papel do outro e como que a gente pode contribuir, né? Isso eu acho que é bem bacana. E traz também uma satisfação pessoal ver que a gente pensa de maneira diferente do que a gente pensava lá atrás, né? Isso eu acho que é Verdade, muito Lu. bacana. E te Verdade. agradecer muito, foi uma honra dividir esse Imagina. espaço contigo, adorei o convite, né? E por mim eu fazia mais 2 horas e meia aqui de live, mas eu acho que o Também. povo ia todo embora porque não iam aguentar a gente falando. Lu, é uma honra ter você aqui. Muito obrigado pela sua Imagina, generosidade e faremos outras, se Deus quiser, em breve. Obrigado mesmo, viu? Dá faremos. um abração nos Obrigadão seus você. meninos. Obrigado, Pode pessoal. Um grande deixar, será abraço. dado. Beijo, gente. Boa Beijo. noite. Tchau, tchau. Beijo, amigo. Deus abençoe. Até Deus mais. Tchau, abençoe. Tchau, tchau. tchau.